Assistência psicológica. Iniciei por dizer que, olhando objetivamente, o futuro só podia parecer desesperador. Admiti que cada um de nós podia calcular para si mesmo como eram mínimas as chances de sobrevivência. Ainda não chegara ao campo a epidemia de tifo exantemático. Mesmo assim, estimei em 5% minhas chances de sobreviver. E disse isso a eles. E lhes disse também que no que dependesse de mim não perderia a esperança, nem desistiria de lutar, pois ninguém conhece o futuro. Nenhuma pessoa sabe o que talvez lhe ocorrerá dentro de 1 hora. Não podíamos esperar novidades militares sensacionais para o dia seguinte, e ninguém melhor do que nós, com longa experiência de campo de concentração, para saber isso. Mas, muitas vezes, surge de repente uma grande chance, no mínimo para um de nós, ser destacado para um reduzido transporte destinado a um comando especial com condições de trabalho excepcionalmente favoráveis. Coisas que às vezes eram o anseio e a maior felicidade do recluso. Mas não falei somente do futuro e da penumbra em que esse felizmente estava envolto, nem fiquei apenas no presente com todo o meu sofrimento. Falei também do passado, com todas as alegrias e da luz que ele ainda lançava para dentro das trevas dos nossos dias. Citei o poeta que diz: aquilo que viveste, nenhum poder do mundo tirará de ti. Aquilo que realizamos na plenitude da nossa vida passada, na abundância de suas experiências, essa riqueza interior, nada nem ninguém nos podem tirar. Mas não só o que vivenciamos, também aquilo que fizemos, aquilo de grandioso que pensamos e o que padecemos, tudo isso salvamos para a realidade de uma vez por todas. Essas experiências podem pertencer ao passado. Justamente no passado ficam seguras para toda a eternidade, pois o passado também é uma dimensão do ser, quem sabe, a mais segura delas. Finalizando, disse que a vida está repleta de oportunidades para dotá-la de sentido. Os meus companheiros mal se mexiam, estirados no chão. Vez ou outra, ouvia-se um suspiro doloroso. Dei a entender que a vida humana tem sentido sempre e em todas as circunstâncias, e que esse infinito significado da existência também abrange o sofrimento, morte e aflição. Pedi àqueles pobres coitados que há tempo me escutavam na escuridão total do barracão que olhassem de frente para a situação em que estávamos, por mais difícil que fosse, e não desesperassem, mas recobrassem o ânimo, cientes de que, mesmo perdida, a nossa luta, nossos esforços não perderiam seu sentido e dignidade. Cada um de nós, disse-lhes eu, nesses momentos difíceis e mais ainda na hora derradeira que se aproxima, se encontra sob o olhar desafiante de um amigo ou de uma mulher, de um vivente ou de um morto, ou sob o olhar de Deus. Ele espera que não decepcionemos e que saibamos sofrer e morrer, não miseravelmente, mas com orgulho. Encerrando, falei do nosso sacrifício. Disse que ele tem sentido em todo e qualquer caso. Disse que a natureza do sacrifício implica ser ele vivido na premissa de que neste nosso mundo, no mundo do êxito, nada se alcança com ele. Não vem ao caso se o sacrifício é feito em prol de uma ideia política ou se trata da abnegação de uma pessoa em favor de outra. Claro, aqueles que fossem crentes no sentido religioso puderam entendê-la com facilidade. Mencionei aquele companheiro que, no início da sua estada no campo, propusera ao céu um pacto, que seu sofrimento e morte poupassem de uma morte atormentada a pessoa por ele tão amada. Para esse homem, sofrimento e morte não eram sem sentido, e sim, foram dotados do mais profundo sentido em sua função de sacrifício. Ele não queria nem sofrer nem morrer sem sentido. Ninguém de nós queria. Dar a esta vida aqui e agora, naquele barracão, naquela situação praticamente sem saída, esse sentido último foi o propósito de minhas palavras. Não demorou muito e pude perceber que esse propósito atingiu seu objetivo. Ao acender-se novamente a lâmpada elétrica do barracão, vi-se achegando figuras miseráveis de meus companheiros, mancando, com lágrimas nos olhos, para me agradecer. Mas quero confessar aqui que apenas raramente
Tive a força interior para abrir-me num contato tão intenso e último com meus companheiros de cruz como naquela noite. Certamente deixei de aproveitar muitas circunstâncias externas favoráveis a um contato desses. Psicologia da guarda no campo de concentração. Discutimos até aqui o choque na recepção e a psicologia da vida propriamente dita no campo. Antes de nos voltarmos à terceira fase de reações psíquicas do recluso, ou seja, a psicologia do recém-liberto do campo de concentração, queremos dedicar nossa atenção por um momento a uma questão à parte, que repetidamente é apresentada ao psicólogo de modo geral e mais particularmente aquele que vivenciou em pessoa essas coisas, a psicologia do pessoal da guarda no campo de concentração. Como é possível que pessoas de carne e osso cheguem a infligir tamanho sofrimento a outros seres humanos? Quando alguém ouve esses relatos, realmente dando-lhes crédito e dando-se conta de que semelhantes coisas de fato são possíveis, então se pergunta como algo assim é possível psicologicamente. Para responder essa pergunta, mesmo sem querer entrar no fundo da questão, é preciso lembrar que existem, entre os guardas de um campo de concentração, sádicos por excelência, no sentido estritamente clínico. Em segundo lugar, escolhiam-se os sádicos justamente quando se compunham pelotões de guarda excepcionalmente rigorosos. Já falamos da seleção negativa de carrascos e cúmplices feita entre a massa dos prisioneiros para ocupar a posição de capo, o que explica por que justamente os elementos brutais e os indivíduos egoístas conseguiam sobreviver. Além dessa seleção negativa, ainda assim no campo, uma seleção positiva das pessoas sádicas. Às vezes ficávamos no local da obra trabalhando na vala sob temperaturas abaixo de zero, praticamente sem agasalho nenhum, recebendo, porém, a licença de nos aquecer junto a um fogareiro portátil, cada um por seu turno, alguns minutos a cada 2 horas. Alimentávamos essa lareira com galhos e restos de lenha. Nessas ocasiões, a alegria era geral. Mas, de vez em quando, havia um capataz ou contramestre que tinha um prazer especial em nos tirar essa alegria, e era fácil reconhecer em sua fisionomia o sádico prazer com que ele proibia tudo arbitrariamente e jogava a lareira na neve juntamente com o braseiro. E quando a SS antipatizava mais fortemente com alguém, ela deixava o pobre coitado à mercê de um homem conhecido por sua devassidão e por sua especialização em torturas sádicas. Em terceiro lugar, deve ser observado que grande parte do corpo da guarda estava simplesmente insensibilizada por tantos anos de convivência com o sadismo cada vez maior no campo. Foram principalmente essas pessoas embrutecidas em sua vida emocional que rejeitaram, ao menos para si, as atitudes próprias do sadismo. Mas foi também só isso, porque naturalmente nada empreendiam contra o sadismo dos outros. Em quarto lugar, porém, deve-se lembrar ainda que mesmo entre o pessoal do corpo da guarda haviam sabotadores. Quero mencionar aqui apenas o chefe do último campo de concentração em que estive e do qual fui libertado. Ele era um integrante da SS. Após a libertação daquele campo, constatou-se de um fato do qual somente o médico do campo, ele mesmo prisioneiro, tinha conhecimento até ali. O chefe do campo dera em segredo considerável soma de dinheiro do próprio bolso para que se pudessem arranjar medicamentos para os reclusos na farmácia no lugarejo mais próximo. Essa história ainda teve um epílogo. Após a libertação, prisioneiros judeus esconderam esse homem da SS das tropas americanas e declararam a seu comandante que o entregariam única e exclusivamente sob a condição de não se tocar em um fio de seu cabelo. O comandante das tropas americanas deu-lhes então sua palavra de honra como oficial militar e os prisioneiros judeus lhe apresentaram o ex-comandante do campo. Os comandantes das tropas reintegraram esse homem da SS em seu cargo de comando no campo e ele organizou então para nós coletas de gênero alimentício e de agasalho entre a população nos vilarejos circunvizinhos. Em contrapartida, o preposto justamente daquele campo, prisioneiro ele mesmo, foi mais brutal que todos da guarda SS no campo juntos. Batia nos prisioneiros quando, onde e como pudesse, ao passo que o chefe não levantou o punho sequer para, uma vez, ao que saiba, contra qualquer um dos seus prisioneiros. Daí se deduz uma coisa: afirmar que alguém fazia parte da guarda do campo de concentração
ou que foi prisioneiro no campo não quer dizer nada. A bondade humana pode ser encontrada em todas as pessoas e ela se acha também naquele grupo que, à primeira vista, deveria ser sumariamente condenado. As delimitações se sobrepõem. Não podemos simplificar as coisas dizendo, bem, os prisioneiros são anjos, os guardas demônios. Pelo contrário, contrariando o que de modo geral é sugerido pela vida no campo de concentração, ser guarda ou supervisor e ter uma atitude humana para com os prisioneiros sempre será, de certa forma, um mérito pessoal e moral. Em contrapartida, é particularmente deplorável a baixeza do prisioneiro que inflige um mal a seus próprios companheiros de dor. É claro que essa falta de caráter é mais dolorosa para os reclusos, da mesma forma como um prisioneiro, que é alvo do mais insignificante gesto humano que lhe fizer um integrante da guarda, fica profundamente comovido. Lembro-me que um dia um capataz, não um prisioneiro, furtivamente me passou um pedaço a mais de pão. Eu sabia que ele só podia tê-lo poupado de seu próprio desjejum. O que me abalou a ponto de derramar lágrimas não foi o pedaço de pão em si, e sim o afeto humano que esse homem me ofereceu naquela ocasião, a palavra e o olhar humanos que acompanharam aquela oferta. De tudo isso, podemos aprender que existem sobre a Terra duas raças humanas e realmente apenas essas duas: a raça das pessoas direitas e a raça das pessoas torpes. Ambas as raças estão amplamente difundidas, insinuam-se e infiltram-se em todos os grupos. Não há grupo constituído exclusivamente de pessoas decentes, nem unicamente de pessoas torpes. Nesse sentido, não existe grupo de raça pura, e assim também havia uns e outros sujeitos decentes no corpo da guarda. Sem dúvida, a vida no campo de concentração ensejava o rompimento de um abismo nas profundezas extremas do ser humano. Não deveria nos surpreender o fato de que essas profundezas punham a descoberto simplesmente a natureza humana, o ser humano como ele é, uma liga do bem e do mal. A ruptura que perpassa toda a existência humana e distingue bem e mal alcança mesmo as mais extremas profundezas e se revela até no fundo desse abismo aberto pelo campo de concentração. Ficamos conhecendo o ser humano como talvez nenhuma geração humana antes de nós. O que é então um ser humano? É o ser que sempre decide o que ele é. É o ser que inventou as câmaras de gás, mas é também aquele ser que entrou nas câmaras de gás, reto, ereto, com uma oração nos lábios. A terceira fase após a libertação. Voltamos-nos agora para a terceira parte da psicologia do campo de concentração, a psicologia do prisioneiro recém-liberto. Dada a natureza do assunto, a descrição da experiência de libertação já não poderá ser impessoal. Começamos por aquele ponto em nosso relato em que, após dias da mais intensa expectativa, tremulava certa manhã a bandeira branca no portão do campo. Essa altíssima tensão psíquica foi sucedida por uma distensão interior total. Quem pensa que nossa alegria foi geral está redondamente enganado. O que realmente nos aconteceu? Os companheiros arrastam-se a passos lentos em direção ao portão do campo. As pernas mal e mal se sustentam. Olham timidamente em volta, cada qual encara o outro com uma pergunta nos olhos. Dão os primeiros passos temerosos para fora do campo de concentração. Desta feita, não se ouve nenhuma voz de comando, ninguém tenta esquivar-se de um soco ou pontapé. Ah, não! Desta vez os guardas oferecem cigarros. A gente não os reconhece de saída, pois entremente se apressaram em vestir-se à paisana. Vamos andando devagar, seguindo pela estrada de acesso. Nossas pernas já começam a doer, ameaçando falhar em sua função. Vamos nos arrastando, querendo ver pela primeira vez os arredores do campo de concentração, ou melhor, vê-los pela primeira vez como pessoas livres. Damos os primeiros passos em direção à natureza e entramos para a liberdade. Para a liberdade, vamos dizendo, e repetimos várias vezes em pensamento, mas simplesmente não se consegue apreendê-lo. Em tantos anos de sonhos e de saudades, o termo liberdade ficara muito gasto. Seu conceito perder os contornos. Confrontado com a realidade, ele se confunde. A nova realidade ainda não consegue penetrar direito em nosso consciente. Simplesmente não se consegue apreendê-la ainda. Chega-se a um campo. Nele se vêem flores. Toma-se conhecimento de tudo isso, mas não se chega a sentir.
A primeira centelha de alegria salta ao se perceber um galo de vistosa cauda multicolor. Mas fica nisto, nessa centelha de alegria, e ainda não se participa do mundo. A gente senta debaixo de um castanheiro sobre um pequeno banco. Só Deus sabe a expressão no rosto naquela hora. Em todo caso, o mundo continua sem nos causar impressão. À noitinha, quando voltam a se reunir os companheiros em seu velho barracão, um chega para o outro e lhe pergunta às escondidas: Diga-me uma coisa, você chegou a ficar contente hoje? O outro responde: Para ser franco, não. E fica envergonhado, porque não sabe que com todos é assim. Literalmente desaprendemos o sentimento de alegria. Será necessário aprender de novo a se alegrar? Sob o ponto de vista psicológico, pode-se chamar de verdadeira despersonalização aquilo que os companheiros libertos experimentam. Tudo parece irreal e improvável. Tudo parece apenas um sonho. Ainda não se consegue acreditar. Foram demais, muito demais, as vezes em que o sonho nos iludiu nesses últimos anos. Quantas vezes sonhamos que viria este dia e que nos poderíamos movimentar livremente? Quantas vezes sonhamos estar chegando em casa para abraçar a esposa, saudar os amigos, sentar com eles à mesa e começar a contar tudo aquilo que se passou durante esses anos? Quantas vezes antecipamos em sonhos esse dia de reencontros e agora realmente teria chegado esse momento? Sempre havia 3 silvos estridentes ferindo nosso ouvido, dando o comando de levantar, arrancando a gente do sonho da liberdade e, como um mero sonho, se revelava pela enésima vez. E agora deveríamos acreditar de uma hora para outra? Agora essa liberdade seria uma realidade verdadeira? Mas é isso mesmo, um dia. O corpo não tem tantas inibições como a alma. A partir do primeiro instante em que se lhe abre a possibilidade, ele aproveita a realidade e deita a mão nela. Literalmente. A gente come, a não poder mais, horas a fio, a metade da noite. Incrível o quanto se consegue comer. Um ou outro recluso liberto é convidado por agricultores amáveis nas proximidades do campo, e então ele come, toma café, solta sua língua e começa a contar coisas, horas e horas a fio. Descarrega-se a pressão que estava sobre ele durante anos. A forma de contar dá a impressão de que a pessoa em questão estaria sob uma espécie de compulsão psicológica. Tanto é a ânsia de contar, a necessidade de falar. Pude observar esse fenômeno também em pessoas que, mesmo por pouco tempo, estiveram sob pressão muito grande, como, por exemplo, em interrogatórios da Gestapo. Passam-se dias, muitos dias, até que se solte não somente a língua, mas também algo dentro da gente. De repente, o sentimento abre uma brecha daquela estranha barreira repressiva que o recalcou. E então, dias após a libertação, vais andando pelo campo livre, atravessando campinas floridas, rumo a um lugarejo nos arredores do campo. Cotovias se alçam para as alturas e ouves seu canto de alegria que ressoa no alto do ar livre. Em toda a volta não se enxerga viva alma. O que te cerca é campo aberto, terra, céu, o regozijo das cotovias e o espaço livre, nada mais. Interrompes a tua caminhada nesse espaço livre, para, olha ao redor e olhas para o alto, te prostras de joelho. Nesse momento não sabes muito de ti mesmo, nem muito sobre o mundo. Dentro de ti apenas ouves as palavras, e sempre as mesmas palavras. Na angústia gritei para o Senhor e ele me respondeu no espaço livre. Quanto tempo ficaste ali ajoelhado? Quantas vezes repetiste essas palavras? A lembrança já não sabe dizer. Mas naquele dia, naquela hora, começou tua nova vida, isso tu sabes. E é passo a passo, não de outro modo que entras nessa nova vida e te tornas a ser pessoa. O alívio da tensão. O caminho que vai da alta tensão psicológica dos últimos dias no campo, o caminho de volta desta guerra de nervos para a paz da alma não é, de forma alguma, livre de empecilhos. Está enganado quem acreditar que o recém-liberto do campo de concentração dispensa assistência psicológica. Em primeiro lugar, é preciso considerar que uma pessoa que esteve sob a incrível tensão psicológica de um campo por tempo prolongado, mesmo após a libertação, naturalmente está ameaçada por certos perigos psicológicos, justamente por causa da descompressão repentina. Esses perigos não são outra coisa, em termos de saúde mental,
que o equivalente psicológico da doença do mergulhador. Assim como o trabalhador submerso corre perigo de ordem fisiológica caso abandonar repentinamente a câmara de mergulho, onde ele se encontra sob enorme pressão atmosférica, da mesma forma, a pessoa subitamente aliviada da enorme pressão psicológica poderá ser prejudicada em sua saúde espiritual e mental, principalmente no caso de pessoas com natureza mais primitiva. Podia-se observar muitas delas, durante essa fase psicológica, que em sua atitude psíquica continuavam vivendo sob a condição do poder e da violência, só que, uma vez libertas, agora pensavam ser sua vez de usar poder e a liberdade de forma arbitrária, desenfreada e irrefletida. Para essas pessoas primitivas, nada mudou a não ser o sinal, de negativo para positivo. Se antes eram objetos do poder, da violência, da arbitrariedade, da injustiça, essas pessoas agora viram sujeitos dentro das mesmas categorias. Ainda não se desprenderam daquilo por que passaram. Manifestam isso em detalhes aparentemente sem importância. Por exemplo, um companheiro e eu caminhamos reto, cruzamos os campos em direção à prisão da qual há pouco fomos libertados. De repente, nos vemos diante de uma lavoura recém-germinada. Automaticamente quero desviar dela. Ele, entretanto, pega meu braço e me impele reto em frente. Balbuciei algo que não se deve pisar à brotadura, aí ele se exalta. Com um olhar ameaçador grita: "O quê? E o que fizeram conosco? Liquidaram minha mulher, meu filho na câmara de gás. Isso, para não falar do resto. E tu quer me proibir que esmague uns talos de aveia?" Somente aos poucos se consegue levar essas pessoas a reencontrar a verdade, tão trivial, de que ninguém tem o direito de praticar injustiça, nem mesmo aquele que sofreu injustiça. Precisamos trabalhar no sentido de levar essas pessoas ao reencontro dessa verdade, pois a inversão da mesma facilmente poderia trazer consequências piores do que a perda de alguns milhares de grãos de aveia para um agricultor desconhecido. Pois ainda vejo à minha frente aquele companheiro do nosso campo que arregaçou a manga e com a direita em riste debaixo do meu nariz gritou na minha cara: "Podem decepar essa mão e eu não vou manchar de sangue no dia em que chegar em casa." E quero enfatizar que o homem que disse isso em si não era um sujeito ruim. Sempre foi no campo de concentração e depois o melhor dos companheiros. Além da deformação que a ameaça à pessoa repentinamente liberta da pressão psicológica, ainda existem duas outras experiências fundamentais que podem colocá-la em perigo, prejudicá-la, deformá-la sob o ponto de vista caracterológico. É a amargura e a decepção da pessoa que, livre, volta à sua vida antiga. A amargura é provocada por experiências diversas nos contatos com outras pessoas do antigo ambiente de vida de quem sai do campo. Ao voltar para casa, ela constata que muitos não reagem de outra forma do que simplesmente encolhendo os ombros ou dando de si frases baratas. Em vista disso, não raro, ela é tomada de amargura, surgindo dentro de si a pergunta de para que teria sofrido tudo aquilo. Não ouvindo outra coisa a não ser as costumeiras evasivas, nós não sabíamos de nada, ou nós também sofremos, ela fica se perguntando se isso é realmente tudo que os outros lhe conseguem dizer. Algo diferente é a experiência fundamental da decepção. Nesse caso, não se trata da revolta interior contra a superficialidade e inércia no coração de outra pessoa que faz a gente querer sumir deste mundo para não precisar ver nem ouvir mais nada. Na experiência da decepção, a pessoa sente-se à mercê do destino. Durante anos a fio, a pessoa acreditou ter chegado ao ponto mais baixo possível do sofrimento, mas constata agora que, de alguma forma, o sofrimento não tem fundo, que aparentemente não existe ponto baixo absoluto, e as coisas podem piorar cada vez mais, descer cada vez mais. Antes, ao tratarmos as tentativas de reerguer psicologicamente a pessoa que está no campo de concentração, dissemos que era preciso orientá-la para um alvo no futuro, lembrá-la sempre de novo que a vida estaria esperando por ela, que havia alguém esperando. E depois? Depois, acaba havendo um no outro que precisa constatar que não há mais ninguém a esperar por ele. Ai daquele para quem não existe mais a razão das suas forças no campo, o ente querido. Ai daquele que experimenta na realidade aquele momento que sonhou 1000 vezes,
E o momento vem diferente, completamente diferente do que imaginou. A pessoa pega o bonde, vai até aquela casa que por anos a fio imaginava diante de si, aperta a campainha, bem assim como tanto desejar em seus 1000 sonhos. Mas quem abre a porta não é a pessoa que deveria abrir, ela jamais voltará a lhe abrir a porta. Todos no campo de concentração sabíamos e dizíamos um ao outro: não há felicidade sobre a terra capaz de compensar nosso sofrimento. Não esperávamos felicidade, não era isso que nos sustentava e conferia um sentido ao nosso sofrimento, ao nosso sacrifício, ao nosso morrer. E contudo, não estávamos preparados para a infelicidade. Essa desilusão que esperava grande parte dos prisioneiros foi, para muitos deles, uma experiência difícil de superar. E era difícil mesmo para um psicoterapeuta enfrentá-la no tratamento do paciente. Essa observação, no entanto, não deveria desanimar o psicoterapeuta. Ao contrário, a dificuldade deve resultar em estímulo, pois constitui desafio e tarefa. De uma forma ou de outra, para cada um dos libertos chegará o dia em que, contemplando em retrospecto a experiência do campo de concentração, terá uma estranha sensação. Ele mesmo não conseguirá mais entender como foi capaz de suportar tudo aquilo que lhe foi exigido no campo. E se houve um dia em sua vida em que a liberdade lhe parecia um lindo sonho, virá também o dia em que toda a experiência sofrida no campo lhe parecerá um mero pesadelo. Essa experiência do libertado, porém, é coroada pelo maravilhoso sentimento de que nada mais precisa temer neste mundo depois de tudo o que sofreu, a não ser o seu Deus.